Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a sobrecarga de métodos e como a gente faz isso em Java. Mas primeiro a gente vai mostrar aqui o conceito do que se trata a sobrecarga de métodos. Então imagine que a gente tem um triângulo e a gente precise calcular o perímetro desse triângulo. Então a gente vai ter três lados, um com 6 centímetros, outro com 8, outro com 12. A gente precisa calcular o perímetro, que nesse caso é a soma dos três lados. Então, a gente teria que o perímetro é igual L1 mais L2 mais L3, a soma dos três lados, calcularíamos o perímetro. Mas agora imagine que a gente tenha um segundo triângulo, só que agora com todos os lados iguais, onde a gente tenha 8, 8 e 8. Forma de calcular é a mesma, você poderia somar 8 mais 8 mais 8, mas se a gente colocar de outra forma, o perímetro também pode ser o lado vezes 3 nesse caso onde a gente tenha apenas um lado. Então percebam que para o mesmo propósito, a gente tem duas formas distintas de trabalhar, uma com três lados diferente, uma com um lado só, visto que a gente precisa só de um lado que todos são iguais. Então a sobrecarga de método é exatamente ter dois comportamentos diferentes para um mesmo método, ou seja, você tem um método, você vai criar você tem um propósito, uma função, onde ele seria um método, e para essa funcionalidade você vai criar dois comportamentos diferentes, dois métodos diferentes que eles vão executar com o mesmo nome, mas só que com assinaturas diferentes que vão fazer com que ele seja chamado de forma diferente, que ele vai ter um comportamento diferente dependendo da entrada que você der nesse método. Então, quando a gente tem um nome e só muda a assinatura, as entradas desse método, a gente chama isso de sobrecarga de métodos. Então, a gente teria um método com três lados, onde a gente teria o comportamento L1 mais L2 mais L3, a gente teria três parâmetros específicos sendo passados e diferentes, L1, L2, L3. E nesse outro caso, a gente teria o lado vezes 3, né? 3 vezes o lado que a gente tem, que o lado é igual em caso de um triângulo igual, com os três lados iguais. Então, a gente teria um método apenas com um parâmetro, com a assinatura de um parâmetro específico, de um tipo específico, para a gente multiplicar por 3. Então, a sobrecarga de métodos se dá em situações onde você exige ou precise que tenha um método e você precisa sobrecarregar esse método, mas com comportamentos diferentes. E a gente vai conseguir fazer isso em diversas construções do Java, por exemplo, em próprios métodos aqui, construtores, herança e classes abstratas e interfaces, todas elas vão, de alguma forma, usar a sobrecarga de método e depois, como a gente vai ver também, a parte do polimorfismo. Mais especificamente, nesse vídeo, a gente vai mostrar como fazer a sobrecarga de métodos em uma classe específica utilizando métodos e construtores, tá bom? Então é isso, pessoal. Partiu programar. Então a gente vem aqui nesse pacote que a gente já criou aqui, sobrecarga, e vamos criar uma nova classe aqui dentro chamada triângulo, para a gente poder representar esse exemplo do perímetro que a gente falou ainda agora. Então, vamos criar aqui um primeiro método de retorno inteiro chamado calcular perímetro e vamos passar todos os lados como parâmetro aqui, como assinatura do nosso método. E aqui a gente dá um retorno para calcular o método. Lado 1 mais lado 2 mais lado 3, a gente assim calcula o perímetro. Normal, até aí a gente já sabe, a gente já fez em outros vídeos. E aqui a gente vai criar uma classe principal para que a gente possa ir testando os métodos que a gente vier a criar. Então, a gente vai criar aqui um com public static void main. Vamos instanciar aqui um objeto da nossa classe triângulo e vamos mostrar já esse método funcionando, só para a gente relembrar como faz. Então, aqui a gente coloca o system.out.println e vamos chamar o método que está retornando e passar aqui 3 valores qualquer. E vamos ver que ele vai fazer a soma corretamente. Então, 2 mais 3 mais 5 tem que dar 10. Salvando aqui, vamos rodar, só para garantir que o método está funcionando. Vamos rodar por aqui, botão direito, Run Application. Pronto.
gente viu o 10 ali aparecendo, está funcionando, é a soma de todos os nossos lados. Agora a gente vai fazer a sobrecarga desse método aqui. Então a gente vai fazer public int, vamos chamar o mesmo nome, calcular perímetro, só que dessa vez a gente vai passar um lado só e vai fazer a implementação diferente, multiplicando por 3. Então a gente faz retorno lado 1 vezes 3. Pronto. Salvamos. Vamos salvar para a gente poder testar. Percebam que o nome é exatamente o mesmo, é disso que se trata a sobrecarga. E o que muda é aqui do lado a assinatura do nosso método, que são os parâmetros que a gente passa. Então aqui a gente já pode fazer a sobrecarga. Se a gente dá o Ctrl espaço, percebam que a gente já tem os dois métodos idênticos, só a quantidade de parâmetros mudando. Vocês veem que um tem 1 e o outro tem 3. E aqui basta que a gente escolha um deles e rode. Veja que 3 vezes 3 dá 9. Então, a gente fez uma sobrecarga de um método, do método calcular perímetro que a gente tem aqui. Então, aqui agora a gente vai fazer aqui os lados, vamos criar os atributos de um triângulo, colocar os 3 lados aqui. E agora a gente vai criar o construtor. Primeiro a gente vai criar o construtor vazio, só para a gente ter ele vazio, para a gente poder ter ele vazio. Já falamos sobre os construtores, a gente pode ter somente os com os parâmetros. Mas agora a gente vai fazer a sobrecarga desse parâmetro, desse método, de forma que a gente dê como entrada os parâmetros que estão, que a gente possa já construir o triângulo já passando por parâmetros e atributos que a gente, do triângulo, os valores do atributo do triângulo. Então a gente sobrecarrega, perceba que não tem tipo de retorno, por ser um construtor. A gente faz int lado 1, lado 2, lado 3, e a gente vai colocar que o dis.lado 1 vai receber o valor do lado 1 que está vindo por parâmetro, e assim para os demais lados que a gente tiver. Mas percebam que a gente fez a sobrecarga do triângulo como construtor também. Porque o construtor em si ele é um método, então a gente pode fazer essa sobrecarga tanto para construtores quanto para métodos comuns. Então, aqui a gente vamos testar, vamos verificar esses métodos que a gente já acabou de sobrecarregar aqui. Então, a gente tem um objeto T2 aqui, a gente cria um objeto T2. Percebam que os métodos já estão aqui. Então, a gente só chama, coloca os valores. E agora, você pode criar esse triângulo T2 já passando os parâmetros do jeito que a gente gostaria, para não ter que ficar setando todos os atributos dele na mão. Então, aqui, agora, vamos criar um calcular perímetro vazio, só para a gente fazer mais uma sobrecarga de método, sem passar nenhum parâmetro, para a gente já pegar os valores que a gente já tiver criado nesse nosso construtor. Então, de forma que a gente já tenha criado esses valores, a gente já tenha criado por construtor, a gente consegue chamar esse método, porque os valores já vão estar setados lá inicialmente. É lógico, cabe diversas validações aqui, mas o propósito é a gente entender bem a sobrecarga de método, principalmente. Então, vamos só printar agora esse T2 aqui, para que a gente verifique que a gente tem todos os métodos agora sobrescritos e a gente consegue salvar, a gente consegue colocar mais esses. A gente vai mudar uns valores aqui só para a gente ver a execução aqui agora. Então, a gente vê que tem 15, 10 e 9, fazendo a conta vai dar isso também. Bem, a sobrecarga de método é isso, mas tem algumas limitações, algumas coisas que a gente consegue, outras coisas que a gente não consegue fazer. Por exemplo, obrigatoriamente a gente tem que ter a assinatura do método diferente, ou seja, a gente não pode ter métodos com a mesma quantidade de parâmetros e o mesmo tipo de parâmetros, que é o que garante que a assinatura tem aqui. Então, percebam que lá em cima a gente tem int lado 1, int lado 2 e int lado 3. O nome da variável é independente, mas se a gente tiver 3 ints, a assinatura bate o mesmo, e vocês já veem aqui que dá um erro para a gente. Porque todos são ints.
int com int, então você não pode ter 3 int, porque você já utilizou uma assinatura com 3 int. Então você precisaria modificar ou pensar de alguma outra forma. Se eu colocar um double aqui, você perceba que a assinatura já mudou. Agora eu tenho double int int, lá int int int. Então percebam que se a gente voltar, e mesmo que a gente mude o tipo de retorno, ainda assim a gente vai ter um erro na assinatura, porque não importa o tipo de retorno para sobrecarga de método, e sim os parâmetros, a assinatura dos parâmetros que a gente vai ter. É isso que define. Então percebam que aqui está dizendo que o método está duplicado, basta que a gente não tenha pelo menos um desses daqui para que a gente consiga validar, ou mude o tipo. Enfim, esse método calcular perímetro aqui que eu fiz, ele é só exemplo, não está servindo para nada. Bem, dito isso, agora a gente vai criar uma classe cliente para a gente trabalhar um pouquinho melhor a utilidade no dia a dia da programação, dependendo do que a gente estiver fazendo, como a gente pode utilizar os construtores, enfim, para facilitar. Então percebam aqui que eu vou criar aqui o string nome, string sobrenome e uma data de nascimento. Vamos importar a data aqui, porque ela não está importada ainda, por isso que está aparecendo esse erro aqui. Pronto. Vamos criar mais um campo aqui, sexo, tá bom? Só para a gente complementar. Vamos criar um construtor vazio. Pronto, eles estão aqui. A gente acha que tá bom. Vamos criar também aqui os getters e setters de forma automática. Vem aqui generate getters e setters, seleciona todos. Gera para a gente ganhar tempo. Vamos reorganizar o código aqui também. Vamos levar os construtores para cima. Eu sempre gosto de deixar sempre atributos construtores e depois getters e setters e depois os demais métodos. Vamos fazer uma sobrecarga. Nesse método cliente, vamos passar o nome como parâmetro nesse construtor para que a gente inicialize o objeto com o nome já setado. Feito isso, a gente vem aqui na nossa classe principal. Vamos instanciar um cliente C1. New cliente. Não vou passar nenhum parâmetro. E vamos setar um nome. Então percebam que a gente faz isso para setar. Então quando a gente... E assim a gente vai setando os diversos campos que a gente tiver, né? E a gente faz isso caso a gente não tenha um construtor. Mas quando tem um construtor, a gente pode sobrecarregar e colocar já uns dados inicializando. Por exemplo, eu quero começar só com o nome. Então, dependendo da aplicação, talvez seja interessante você passar só o nome. Mas também dependendo, seja interessante que você consiga passar todos os dados ou somente alguns dados. Então, a sobrecarga de método ajuda nisso. Ali eu passei um, mas se eu quisesse passar o nome e o sobrenome, por exemplo, então eu só faria uma sobrecarga de método e colocaria aqui nome e sobrenome. Faria o mesmo processo, né? O atributo recebendo o que está vindo por parâmetro pelo nome e o atributo recebendo o que está vindo por parâmetro por sobrenome. Então pronto, eu poderia botar aqui, pronto, Cadu Pantoja. Já ganharia o código ficaria um pouquinho mais clean, um pouquinho mais limpo, e a gente fez isso com a sobrecarga de método. Então para isso a gente vai gerar aqui o método toString, gerando todos os campos que a gente tem, só para que a gente consiga visualizar. É mais fácil para não ter que ficar fazendo print campo a campo, ali o toString já faz isso. E é um método que é sobrescrito, que a gente vai ter uma aula só para falar sobre herança e fazer a sobrecarga entre métodos de classes diferentes. Então, colocando o método toString aqui, vocês percebam que os nomes ali são impressos como a gente já viu. O importante aqui é a sobrecarga de método. E os construtores que a gente criou, já lógico, a gente criou aqui na mão para mostrar o passo a passo, mas a gente poderia também ter criado de forma
automática. Só vim aqui, generate constructor, né? gerar os construtores. Aqui a gente seleciona quantos campos a gente quiser para criar. Se a gente desmarcar, ele ainda vai mostrar uma mensagem para a gente ali dizendo que o construtor é um possível duplicado, porque a gente já utilizou com nome e sobrenome. Mas a gente pode gerar com todos, por exemplo. Percebam que veio aqui uma palavra super, que é quando a gente está usando herança, que a gente não está vendo aqui agora. Eu tirei aqui na mão, mas vou mostrar para vocês também como é que se faz para desmarcar esse campo super, né? Esse método super, o construtor super que vem. Tá? Então percebam aqui que tem um objeto escolhido, é só marcar aqui para a gente omitir. Então vamos criar um único que a gente não criou ainda, que é com 3 possibilidades. Pronto. Então está feito. E a gente fez sobrecarga de diversos métodos. Tá bom, pessoal? É isso aí. Continue estudando e a gente se vê numa próxima.